Olá pessoal, nós vamos fazer um vídeo hoje, mostrar um pouquinho, dar algumas dicas aí para vocês de como fazer uma boa furação na hélice. A gente vê muito desses dispositivos à venda no mercado, aí, nos sites, nas lojas, para facilitar. Isso aqui nada mais é que um gabarito, uma ferramentinha muito boa para facilitar, né? Uma das principais dúvidas que aparecem sempre é quanto ao posicionamento, né? Então a gente, desses 6 furos, no caso aí do DLE 111, o 120, essa plataforma de motor aí muito usada nos aviões 35%, colocando de pé, tá certo? Coloca aqui o furo no meio, na vertical, 2 furos para cá, já vai na posição de movimentação da hélice dentro do girabrequim, colocar a hélice numa posição adequada para a gente poder bater, para dar partida no nosso motor. Tem gente que até gosta, né? Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas a maioria das pessoas procura essa posição mais próxima aí dos 45 graus. É importante dizer, essa peça aqui, ela te dá condições, desde que furando com paciência, com tranquilidade, adequadamente, de abrir mão daquela furadeira de bancada, que é aquela furadeira de coluna que a gente sempre usa, né? Para poder fazer um furo com maior precisão. A ideia aqui é trazer uma ferramenta que evita a movimentação da broca ou até a ovalização do furo. Uma coisa muito importante, apertar bem o parafuso do lado contrário. E eu sempre gosto de fazer, mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? O furo de acomodação. Eu uso essa broca, que é uma broca chata, isso aqui você compra até na loja de R$1,99. Ela faz um furo, rebaixa um toquinho. Por que eu faço esse furo nesse toquinho? Esse parafuso aqui, ele acaba entrando, acomodando aqui, a hélice fica bem acomodada no toquinho. Ela não fica bambeando ou falseando aí, como o pessoal costuma comentar. Na hora de eu perfurar, a hora que a broca for fazer a transição, a terminar de furar, ela evita de lascar, diminui muito a possibilidade de lascar, estragar do outro lado, né? O que acontece muito nessas hélices, principalmente as hélices de madeira, né? De carbono muda um pouquinho a brincadeira aí. Vamos falar primeiro da de madeira. É muito importante a gente usar também uma broca da espessura correta, tá? Não tem muita gente, vou fazer um furo fininho e depois eu engrosso. Quando a gente entra com uma broca mais fina, esse furo aqui ele já vem na dimensão muito próxima, quase exata, do parafuso, aquele parafuso que vai lá no plate dianteiro para prender a hélice no motor. Essa broca, né, é uma broca 1364. Essa medida, muitas delas vêm em polegada fracionária, mas é uma broca aí próximo de 5,1 milímetros, para quem gosta de trabalhar em milímetros também. Essa perfuração com essa broca próxima de 5,1 milímetros, vai fazer a furação e vai passar o parafusinho muito exato. Aí somando as outras furações, pode ser que algum parafuso entre mais justo, com um pouco mais de interferência, como é o nome, o termo correto aí, o pessoal que trabalha com usinagem, com mecânica de precisão usa. Depois eu vou explicar para vocês um truquezinho para que os parafusos passem com tranquilidade e fique fácil da gente posicionar sem ficar parafuso torto na hora de colocar, porque a gente tem que pensar que tem o plate, que é aquela moedinha dianteira que vem em todos os motores furadinhas na frente, que a gente chama de plate, o plate da frente. A gente tem a própria hélice, que é super espessa, e quando a gente tem um furo torto na hélice espessa, ele entorta mesmo, a gente vê que fica visível o parafuso mais aberto ou mais fechado. E ainda o fundo do spinner na maioria dos aviões, tá certo? Então a gente tem que levar em conta tudo isso. Então a gente faz o furo certinho. Você faz o furo muito fininho, a gente pode não pegar o centro aqui do gabarito, e aí, uma vez furado fora do centro, o furo, à medida que ele for aumentando, que a gente vai fazendo o oversize, que é o termo correto também, o pessoal da aviação, os chapeadores que trabalham em estruturas, usam muito esse termo. A gente faz um furo e depois a gente faz o over, leva ele para o tamanho correto. Aqui não é legal fazer over, aqui já é legal entrar direto com a broca já da espessura, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar a furação daqui a pouquinho para vocês, acho que vai ficar bem legal, bem interessante aí para a gente poder fazer. Muito importante, controlar a rotação excessiva queima a madeira, uma broca bem afiadinha, isso funciona bastante, e não fazer força. Tem cara que pega, que acha que a broca vai furar em 1 segundo, né? Não é assim. Fica observando a remoção de um material, a hora que você vê o cavaco, aquele material daquela madeira do toco, o pessoal chama de toco de sacrifício, né? A gente tem que ter um toquinho desse na oficina aí para furar, bater, martelar. Quando você vê que aquele material mais escuro ou mais claro, de outra cor do toco, começar a sair, você fez o transition, você conseguiu fazer a passagem. Na hora que a broca sair do outro lado, não pode forçar, tem que deixar a broca cortar a madeira até passar.
tá certo? Aí não lasca, fica bem bacana o furo. Depois eu vou mostrar até para vocês fazerem o acabamento do furo, como que a gente faz, tá bom? Então agora eu vou passar para a furação para mostrar para vocês, ok? Aí pessoal, agora a broca posicionada, né? Nós vamos começar. Pessoal, dá para perceber bem, ó, tá vendo? A diferença do cavaco, da madeira mais escura de baixo, sinal que eu varei, tá? Do lado de cá, vocês podem perceber que não fica lasca nenhuma, estão vendo aqui, ó? Fica muito bom o acabamento. Depois eu vou explicar como melhorar ainda mais isso aqui para vocês, ok? Aqui, pessoal, eu terminei de furar, né? Desse lado aqui os furos todos feitos. Essa hélice já está balanceada, ela veio balanceada de fábrica. Eu acabei terminando com a outra furadeira, porque acabou a bateria da minha furadeira, dessa furadeira minha com bateria. Mas não tem problema, tá? Troquei a broca, continuei o serviço dessa forma. Agora eu vou desmontar aqui o plate. Pessoal, vamos ver. Olha a qualidade da furação, pessoal, ó, fica certinha, alinhadinha. Às vezes tem alguma diferencinha, né? Uma pequena inclinaçãozinha que às vezes nem é visual, mas chega na hora dá problema. Então nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz para tirar isso daí, ok? Para a gente fazer um bom acabamento aqui em cima, tem gente que gosta de, antes de acabar, passar uma lixinha 200 para tirar algum cavaquinho aqui desse lado. Pode até fazer, não tem problema. E tem gente que gosta de entrar com o rebolo aqui da Dremel. Por quê? Porque ele faz o acabamento de borda. Eu prefiro antes fazer a outra etapa, aquela etapinha de alargar o furo discretamente, ok, pessoal? Vamos fazer já. Pessoal, agora eu troquei a broca, né? Eu passei agora para uma broca um pouco mais grossa. Eu passei para a broca 1/4, tá? 1/4 significa que eu aumentei, estou colocando uma broca agora de 6,4 milímetros aproximadamente, tá certo? Isso significa dizer que eu aumentei mais ou menos 1,3 milímetro a espessura da minha broca. Isso daí, representando a circunferência de um furo, aumenta aproximadamente aí 0,6, 0,7 de furo para um lado, 0,6, 0,7 de largura do outro, né? A gente está trabalhando com o diâmetro do furo. Isso vai gerar uma pequena folga. Esse aqui é a espessura mais ou menos do parafuso que a gente vai usar. Uma pequena folga, tá certo? Pouquinho, que vai dar para você promover um ajuste sem forçar a estrutura da tua hélice. Muitas vezes, pode perceber os spinners quando a gente compra, ele já vem com um furo um pouco maior da largura do nosso parafuso. Justamente para na hora de apertar não provocar um excesso de carga, um excesso de tensão, né? Provoca às vezes isso até um estresse no parafuso e às vezes acaba até quebrando. Eu já vi quebrar parafuso de motor porque estava parafusado torto, essas coisas assim. Aqui, pessoal, esses 4 eu já fiz, vou fazer esse aqui, ó, esses últimos 2. Você vai falar, pô, não vai entortar o furo? Não, e eu vou explicar por quê. Só deixa a broca descer, ó. Ó. E puxa. Nada de mexer, de forçar a lateral. Deixa que a broca, ela vai seguir a trajetória como se fosse um parafuso, tá certo? Importante ter uma broquinha afiada, tá? A broca ela tem cortes laterais que ajuda a fazer o quê? O arredondamento e a remoção de material nas laterais do furo. Como eu já tinha feito anteriormente um furo, agora eu fiz um oversize. Eu aumentei o tamanho. O primeiro furo serve de direcionamento para o segundo. Então, se eu não colocar cargas laterais, a broca vai descer retinho. Como é uma madeira muito fácil de furar, a gente consegue furar até com razoável acabamento. E aqui nessa borda aqui, tem gente que gosta de passar uma lixinha 400, né? Acaba tirando aí a rebarbinha, fica bem legalzinho. Mas tem gente que não gosta, né? Muita gente gosta de usar a Dremel. Vou mostrar para vocês aqui com um rebolozinho de R$2, R$3. Tem uns que são mais fininhos, dá para usar nos motores 30, 35 cilindradas, né? Dá uma olhada, pessoal, sem rebarba, lisinho. Faz dos dois lados e aí você tem uma furação perfeita, né? É lógico que essas dimensões aqui são para um motor de 100, 120 cilindradas. Para um motor de 50, 60, 35, cada motor tem a sua particularidade, a sua espessura de parafuso, né? A sua
o seu aspecto sempre ligado às cargas que esse motor gera e que ele sofre, tá bom? Espero ter ajudado aí, pessoal. O furo ficou assim, somente usando aquela ferramentinha baratinha que o pessoal usa. Não precisa comprar a furadeira de bancada. Se tiver, é melhor. Mas se não tiver, dá para fazer assim, tá bom? Um grande abraço aí, contem sempre com a gente.